Cara, acho que nem a pessoa que tava mais incendiada com tudo que aconteceu esperava isso. Segundo informações da jornalista Aline Nastari, que é do TNT Esportes, e eu vou confessar aqui pra vocês que eu cliquei umas 6 vezes no perfil da TNT Esportes e no perfil da Aline Nastari pra saber se eu estava lendo o perfil correto mesmo, se eu estava lendo, não era um fake, não era alguma coisa, etc. Acaba de informar isso daqui. Eu vou botar na tela. Porque eu acho que você tem que ler junto comigo para você entender e você não ouvir só isso da minha voz. Marcelo e Fluminense conversam para uma rescisão de contrato. Depois do desentendimento de ontem entre o jogador e Mano Menezes, algumas reuniões aconteceram hoje entre as partes. As partes, Marcelo, Fluminense, e aí a gente não sabe se o Mano Menezes também. O caminho provável é o encerramento da relação entre atleta e clube. A tendência é que a definição ainda ocorra ainda hoje ou amanhã. No site da TNT Esportes, a matéria ainda não está muito destacada, enfim. Então chama mais atenção por conta desse tweet. No perfil do próprio pessoal da TNT também está sendo repercutido a informação. Ontem à noite, para de repente quem não tá... Vamos lá, tá? Eu não vou recapitular tudo aqui. Vou até deixar aqui na tela esse tweet aqui que é da TNT Esportes, né? Que traz ali a informação e dando crédito para quem dá a notícia, né? Aqui vocês sabem que é a política total aqui do canal sempre fazer isso. Vamos lá, só uma recapitulada simples, porque eu acredito que nesse momento eu não preciso nem ficar explicando tudo que aconteceu entre o Mano Menezes e o Marcelo ontem. Mas uma recapitulada muito simples, tem um vídeo inteiro, tá, explicando, sem... são 10 minutos só explicando todos os fatos que aconteceram e depois 10 minutos aí sim fazendo juízo de valor e dando a minha análise. Beleza? Que aqui eu também não tiro o pé de dividida, não fico com medo de dar opinião não. Mas... falando todos os fatos. Então tem um vídeo aqui no canal, um vídeo de 20 minutos que vale você ver se você não tá sabendo de nada. Mas em resumo, o Marcelo entra em campo, o Mano Menezes chamou ele para entrar aos 45 do segundo tempo, o Marcelo já não gostou disso e quando o Mano Menezes foi falar com ele, ele falou para não encostar e que não fazer média com a torcida, deu uma confusão, o Mano Menezes tirou o Marcelo da beira do campo, jogou ele pro banco, trouxe o John Kennedy de volta. Após o jogo, o Marcelo foi selecionado pro antidoping, então ele foi rápido no vestiário e já foi pro antidoping, ele não tava na rodinha da galera que fala no final ali do jogo no vestiário depois do empate por 2-2. E tem um ponto crucial dessa história toda. Depois que isso aconteceu, o Fluminense foi e tomou o gol, tá? Isso aconteceu, o jogo tava 2-1. E aí o Fluminense tomou um gol depois. Eu vou explicar o porquê que foi crucial isso já, tá? Marcelo vai para o antidoping, tem a reunião, o Mano Menezes chega a falar sobre a situação e etc. E o grupo fica ao lado do Mano Menezes, fica do lado do Mano Menezes. O grupo não comprou a briga do Marcelo, né? Deixando ele mais claro ali no português essa situação. Essas informações que eu acabei de citar foram apuradas ontem pelo Caio Bloch lá da Trivela, né? Ele inclusive diz que o Mano Menezes reuniu o elenco ali todo numa roda, lamentou que o Marcelo não pôde estar lá porque ele estava no antidoping e disse que gostaria de estar falando olhando nos olhos do Marcelo, mas que a situação não poderia ficar daquele jeito e o elenco todo ficou do lado do treinador. Aí hoje, né, segundo a informação da Aline Nastari, teve esse desentendimento ontem, teve reunião e a tendência... Aí eu digo assim, vamos lá, analisando a notícia, já dei os fatos, tá? Analisando a notícia. A tendência é que a definição ocorra entre hoje e amanhã. Desculpa se você aí é uma exceção, tá? Mas deixa eu trabalhar aqui na realidade. Se você aí tá discutindo quando que você vai acabar teu relacionamento já acabou. Pode ser que tenha uma exceção ou outra. Se está se discutindo isso, vai ser uma questão só de aparência do Marcelo ficar até o final do ano, ou uma questão financeira, sei lá. Porque o relacionamento acabou. A passagem do Marcelo no Fluminense, novamente, a gente tem que esperar para poder saber se vai concretizar mesmo. A passagem do Marcelo no Fluminense, ela é uma passagem de altos e baixos, tá?
Mas ela é, acima de tudo, uma passagem que você tem que desassociar o fora de campo do dentro de campo. Eu sei que muita gente não consegue fazer isso. Nesse momento, o que eu vejo da torcida, tá? E eu tentei em várias bolhas ver isso, até na bolha marcelista, é que mesmo quem gosta do Marcelo e acha que o Marcelo, sei lá, é um deus, não erra, alguma coisa assim, o cara que é o lunático do Marcelo, tá tendo um lunático anti-Marcelo, mas o lunático Marcelo, até ele tá falando meio assim, cara, que merda, isso não era pra ter acontecido agora, né? Caraca, vai ferrar o Fluminense. O cara tá lamentando. Porque foi muito nítido tudo que aconteceu. Quando é uma questão que você traz um detalhe, alguma coisa que ninguém tá percebendo muito, você ainda tem como contestar e esbravejar e dizer, não, isso é mentira, olha só o que estão inventando para conturbar o ambiente e etc. Mas não, esse foi muito nítido, isso ficou muito na cara, né? Foi no meio do campo. E aí vem o ponto que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei que era crucial uma parte que era o empate? Foi por causa disso. Fluminense ter tomado o empate ontem acabou sendo péssimo para essa situação toda, não só para a tabela, tá? Eu tô discutindo aqui só essa situação, para a tabela é óbvio que foi, pelo amor de Deus. Enfim, a análise da rodada vem aí, tá? Mas foi péssimo para essa situação toda porque os panos quentes não resolvem. Os panos quentes que são jogados depois, não, a gente venceu, beleza, não, deu certo, para essa situação, quando você toma um empate, o torcedor tá puto já. E aí é o tipo de situação que ele não tem tempo a perder. Logo assim, quando vira madrugada e vem toda essa situação, chegaram a falar assim, ou Mano ou Marcelo. Não dá, um dos dois não fica pro ano que vem. Eu olhei e falei, cara, no atual momento, analisando dentro e fora de campo, eu diria que nenhum dos dois pode ficar pro ano que vem. Marcelo não tem ritmo para jogar no ano que vem, e o Mano Menezes eu não gostaria que fosse treinador do Fluminense em 2025. Não acho que seria o ideal. O problema era mais para 2024. Gente, a gente tem 37 pontos. A gente precisa chegar até 44, tá? Porque voltou para 44 a conta. Tá todo mundo pontuando lá embaixo, a conta para escapar voltou para 44. Tem que fazer 7 pontos ainda, meu amigo. Ainda tem mais 6 voltas ainda do Grande Prêmio aqui pra gente correr. A gente tá com uma distância ok, tá? Mas assim, nosso carro tá uma merda. Então, ainda tem muita coisa para resolver em 2024. Voltando para a questão do Marcelo, eu falei, a passagem dele até agora no Fluminense, você tem que desassociar o dentro e o fora de campo. Porque os dois oscilaram muito. O Marcelo fora de campo chega e é importante pra cacete. O Marcelo pega uma temporada de 2023 que já tinha um caminho todo especial ali desde o início, por aquele vínculo de início, torcida, públicos bons, o elenco fechado, etc. Ele chega e ele traz aquele up naquela apresentação, aquela virada no Carioca que eu diria que é imprescindível, tá? Foi imprescindível pra gente ganhar a Libertadores. Sem aquela virada no Carioca, possivelmente a gente não ganharia a Libertadores. Aquilo lá é uma pedra fundamental e tá muito na conta dele dentro de campo. Ele chega e é um impacto rápido, fora e dentro de campo. Só que o Marcelo vinha de um momento diferente. O Marcelo vinha de um lugar onde ele jogava menos, onde ele era menos pressionado. Na fase ruim do Real Madrid, a pressão não estava só sobre o Marcelo, ou principalmente sobre o Marcelo, porque ele não era a principal figura midiática do Real Madrid. Quando ele foi pro Olympiacos, ele passou 6 meses, foi acusado de gordo e tá desleixado, etc. Meteu o pé e veio pro Brasil. Então, assim, a pressão, o Marcelo não estava lidando muito mais com tanta pressão. E, meu amigo, Brasil, Fluminense e Rio de Janeiro, o Fred, sendo o Fred, já foi criticado, vaiado e perseguido. Então, assim, o Marcelo deveria saber que não seria ele, que convenhamos, menor do que o Fred, isso não tem discussão em relação ao Fluminense, ele não seria poupado. Quando vem a fase ruim, ali em maio, junho, eu trouxe uma informação aqui no Raiz Tricolor, que muita gente depois até se perdeu, criou-se aí umas narrativas fantasiosas, que é só voltar lá e ver o vídeo, em que eu falei, o Marcelo tem regalias que os outros jogadores não têm. O Marcelo não tem uma relação tão boa com os outros jogadores como parece nas redes sociais, que ele é brotherzão, amigão. Não era uma relação estritamente profissional. Tanto que ele ficava muito mais com os garotos de Xerém, porque era quem olhava com muita admiração para ele. Marcelo teve
fora de campo, quando eu falei dessas oscilações, Marcelo teve uma sucessão de problemas gerais. Desde torcedores pedindo para tirar foto, aquela confusão toda, e não encosta, etc. Até mesmo dentro do Fluminense. Quem não lembra da questão do Fla-Flu da Copa do Brasil? Que o Marcelo estava lesionado, sem condições de jogo, o Fluminense não divulgava que ele tinha lesão. Ele chegou a pedir foto, e isso foi informação também dada, ele chegou a pedir foto aos fotógrafos do Fluminense de um treino antigo, aliás, dele dentro de campo, para postar como se ele estivesse treinando. E ele não estava treinando, ele só foi dentro de campo para tirar a foto. Então, assim, vamos lá, tá? Ocorreram essas situações também. A oscilação do Marcelo dentro e fora de campo, ele chega com muita importância e passa por esse momento. Até toda uma confusão também relacionada a ele ter o próprio fisioterapeuta, toda aquela sequência de problemas que aconteceu ali com ele em maio e junho, resultando até no Fluminense depois que a torcida do Flamengo começou a chamar ele de pipoqueiro, porque ele não jogou o Fla-Flu da Copa do Brasil, que a gente foi eliminado. O Fluminense divulgando uma lesão que ele tinha no dia seguinte. Tudo isso aconteceu, o Marcelo vinha numa má fase, pro segundo semestre viram a chave. A reta final de Libertadores do Marcelo, ela é muito importante fora de campo e pouco dentro de campo. Inverteu-se um pouco a polaridade. O Marcelo, por onde passa, ele chama atenção, ele puxa a marcação, ele é atenção, ele redobra, ele impõe respeito nos adversários. Mas a gente não custa lembrar que o gol do Argentino Júnior tem participação do Marcelo lá na Argentina. Ele é expulso, aí não tem culpa dele, né? Beleza, foi uma fatalidade mesmo que aconteceu. E o reserva que entra sofre o pênalti. Ele fica fora das quartas de final. Quem joga as quartas de final é o Diogo Barbosa. O Marcelo não joga as quartas de final da Libertadores, ou seja, oitavas e quartas. Ele participou praticamente nada, ele não joga a volta também das oitavas. Na semifinal contra o Internacional, o gol sai de um lateral direito de meio metro de altura, de cabeça dentro da área, que na teoria era a marcação dele. E na final o gol da Advíncula sai em cima dele. O desempenho do Marcelo na reta final da Libertadores não foi bom. A melhor parte do Marcelo na Libertadores é em 2025, em 2024. Reseta-se o ano. Ele falha na final do Mundial. Eu tô falando só de erros dentro de campo, tá? De erros que aconteceram dentro de campo. O segundo semestre do Marcelo é ruim dentro de campo. No geral, para o que se espera dele. O gol com 40 segundos no Mundial é um erro de virada de jogo dele. Quando vem para 2024, o Marcelo se prepara. O Fluminense começa o ano de 2024 tendo muitas lesões, tendo muitos problemas, e o Marcelo estava fininho, jogando o fino da bola dentro de campo. Fora de campo, todas aquelas questões, como eu falei com os torcedores. A gente passa de fase com 14 pontos na Libertadores, invicto, muito por conta dele. O Marcelo fez bons jogos, principalmente dentro de casa. Tá? Botou a bola no chão, jogou bola, fez gols, golaços inclusive, participando bem dos jogos. Quando vira a chave vem aqui, novamente, maio, junho, uma má fase geral do Fluminense, o Marcelo relaxa. Fisicamente ele estava mal, fora de campo a preocupação era com troca de treinador, sai o Diniz, vem o Mano Menezes, e o Mano Menezes vem com carta branca para resolver qualquer problema que tivesse. O Marcelo, com o Mano Menezes, o Marcelo deixa de ser tratado como uma estrela mundial, que ele é. E passa a ser tratado como um lateral do Fluminense. O Mano Menezes errou em muitas coisas. Para mim, a salvação do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2024, se acontecer, vai passar pelo fato do Mano Menezes ter parado de enxergar a carreira de jogador e enxergar só o que ele está rendendo. O Douglas Costa tem uma carreira infinitamente maior do que Keno e principalmente o Lima. Tá lá no Sidney FC porque não queria jogar. O Mano Menezes senta numa coletiva e quando ele bota, desde o início, o Marcelo não é titular com ele. O Marcelo não foi titular com ele em momento nenhum na lateral esquerda. Assim como o Gabriel Pires não teve chances, Davi Terãs não teve chances, o Douglas Costa, que eu já citei, o próprio Renato Augusto, o John Kennedy, todos esses foram perdendo muito espaço. O Marcelo só foi titular, por que eu falei? Ele foi titular em alguns jogos, porque o Diogo Barbosa não estava disponível. E aí o Mano Menezes chega num determinado momento que ele senta na cadeira da entrevista e ele fala bem assim: você pode, não importa quantos títulos de Champions você tem, não importa quantas vezes você foi campeão antes, o que importa agora é o que você está jogando agora.
Ele fala isso e é uma direta quase que pro Marcelo, dentro dessa situação. Até o momento em que o Marcelo fica insatisfeito e gera essa confusão toda que eu expliquei no início. Essa é a linha do tempo inicial do Marcelo. Eu diria que a passagem do Marcelo pelo Fluminense, ela é difícil de definir, porque se a gente olhar para esse final, ela é decepcionante. Se a gente olhar para o 2023 e toda a importância que ele teve, principalmente fora de campo para a Libertadores, ela é empolgante. E vai ficar um retrato de frustrante no final. De um cara que sabe o tamanho que tem, mas age como se precisasse provar isso o tempo inteiro para todo mundo. O Marcelo é gigante, o Marcelo é uma estrela do futebol mundial. E justamente por ser, ele não precisaria, ou não precisava, ou não precisa, ficar mostrando isso o tempo inteiro para os outros. O Marcelo sabe que é uma estrela mundial e age querendo ser tratado o tempo inteiro como uma estrela mundial. O Marcelo já teve jogo em que no vestiário ele foi cortado porque ele não quis jogar. Caçem aí o jogo que ele não quis jogar. Que ele vai pro vestiário e não joga. E o Fluminense, uma hora enche o saco, tá? Quando tá vencendo, tá tudo bem. Quando tá na fase ruim, sabe o que acontece? Tu começa a encher o saco, meu amigo. Tu começa a ver que tá sendo tratado em segundo plano, tu começa a ver que o cara tá de sacanagem e etc. E aí estoura. E aí vem coisas como essa. A situação é uma merda, eu espero muito de verdade, até vi um tweet lá do Beto Meyer, lá no Twitter, que ele falou, cara, eu espero muito que isso não piore a situação do Fluminense. De verdade, eu espero que isso melhore o relacionamento no vestiário a partir de agora. Que venha um vínculo 2009 ali de fechar um grupo, de ir forte, vamos que vamos, contra tudo e contra todos, sei lá, inventa qualquer história aí pra poder salvar o Fluminense. Porque o Fluminense tá cumprindo toda a cartilha do time rebaixado. Toda. O Fluminense tá marcando todas as caixinhas. A única coisa que o Fluminense fez de errado, no caso que foi o certo, né? Fez de errado na cartilha do rebaixamento, foi ter vencido aquele monte de partida seguida lá no início do Mano Menezes, Cuiabá, Palmeiras, enfim, aquela série de jogos lá atrás, que eu até esqueci alguns agora já. Tudo por 1-0, né? A gente vencia tudo na sequência por 1-0. E ter vencido os 3 jogos seguidos agora, o Fla-Flu, o Atlético Paranaense e o Cruzeiro. Foi a única coisa que a gente fez pra escapar do rebaixamento, porque o resto a gente vai estar fazendo de tudo pra ser rebaixado. Enfim. Tendo mais notícias, tendo atualizações, a gente traz aqui. Tamo junto, até a próxima, valeu.